Oi, gente, tudo bem? Aqui é Dione Freitas, consultora, né, de saúde da Abrai e ativista social intersexo, além de youtuber sobre essa questão, de pesquisadora da temática intersexo, com um dos recortes patológicos, endocrinológicos e da política social, como também da questão trans, né? E eu tô aqui para falar dessa importância do mês da mulher, do Dia Internacional da Mulher, para mulheres que vão além do que é esperado, né? Mulheres que não são cisgênero, mulheres que não são endossex, né? Então, esse dia, esse dia é importante, né? Quando a gente pensa no Dia Internacional da Mulher, a gente pensa em lutas, né? Lutas para sufrágio, para direitos civis iguais, para um tratamento social igualitário, principalmente voltado à questão da equidade, né? Cada um sendo atendido em suas demandas significativas, subjetivas e tudo mais, né? E a gente fala de liberdade também, né? Liberdade dos seus corpos, dessas mulheres, iguais os homens já tinham na sociedade. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente vai pensar nessas mulheres que têm uma questão intersexo, seja qual questão intersexo que seja, ou uma pessoa trans, né, com a sua transgeneridade, a gente vai pensar nas mesmas questões. Qual que é a importância? A importância é lutar por a liberdade dessas mulheres, né? Que essas mulheres trans, intersexo, tenham acesso à saúde sem discriminação, né, integral, uma educação tão igual quanto outras pessoas, sem discriminação, sem exclusão, sem marginalização, sem bullying, né? Com o mínimo de dignidade da pessoa humana que ela tem direito. Né? A gente vai pensar numa uma questão social de não violência, né? Seja violência de gênero propriamente dita, né? Para você estar tendo um papel social, uma expressão de gênero feminina, ou mesmo uma violência de cunho de ódio discriminatório, uma violência de crime de ódio, tá? Então a gente vai pensar em tudo isso. Que a gente precisa, porque a gente tem direito, a gente é um ser humano, pagador de impostos, vivendo nesse planeta enorme e tudo mais, né? A gente, quando a gente vai pensar no recorte intersexo, agora sendo da temática trans, que é uma temática que eu também trabalho, e isso também serve para vocês, tá, mães de pessoas é, trans, mas que a questão da intersexualidade envolve uma cirurgia precoce, algo que não acontece com as crianças trans, né? Que é mais uma questão da transição social, da aceitação social, do atendimento psicológico humanizado, para futuramente pensar, né, num bloqueio hormonal e num tratamento hormonal e, por fim, a cirurgia. Quando a gente pensa em criança intersexo, a gente pensa numa uma criança que tem um corpo biológico, que também, como uma pessoa trans, enfrenta a questão social, as diferenças sociais, né? Daquele binário de macho e fêmea, homem e mulher, é um corpo que rompe com isso. Rompe porque ele vai ter características de ambos os sexos, seja por ser uma mulher que tem a sua identidade feminina e seja hermafrodita, né? Seja intersexos em suas N variedades, né? A gente sabe aqui, quem me acompanha no meu canal ou acompanha aqui a Braz, sabe que a gente encontra uma variabilidade biológica de mulheres intersexo enorme, desde mulheres XY, mulheres XXY, mulheres com mosaicismo que misturam linhagens XY com XX, né? Mulheres que têm gônadas que não coincidem, né, com a sua genitália, que tem genitália feminina, com uma gônada que é digenésica, né, não tem formação nenhuma, ou um ovário extremamente policístico, né, com cistos produtores de testosterona, macroscopicamente visível, ou mulheres que têm testículos que são internos e que feminilizam, não masculinizam, ou testículos parcialmente masculinizam. A gente pensa em vários combos, inclusive genitália externa, quando a gente pensa em uma mulher que não tem genitália, ou que tem uma genitália ambígua, ou uma genitália que só é a parte externa, que é só vulvar, né? Então a gente vai pensar em tudo isso. E quando a gente vai falar disso, a gente tá falando de desafios sociais, de direitos humanos, de preconceito, de bullying, de não aceitação desse corpo diferente, querer normatizar esse corpo sem ouvir a pessoa. Então a gente pensa nessas mães que muitas vezes não estão conseguindo entender porque suas filhas nasceram assim, e às vezes a gente vai procurar, o médico fala por mim, e principalmente por uns relatos que eu tenho recebido de meninas que nasceram com condições que são parecidas com a minha, mas não são idênticas, né? Porque a minha teve outras condições. Quem quiser saber mais da minha história, é só procurar aí na internet, Dione Freitas. Mas que são apresentadas por médicos que têm uma desqualificação do tema,
que infelizmente acabam não estudando muita temática, vê uma vez na faculdade, ou vê uma vez na endócrina, na genética, e reproduz conceitos da década de 70, né? Tratam essas meninas como aberrações de circo, como anomalias, e isso impõe a elas nesses corpos que podem ser tão naturais, podem ser vivenciados, podem ser femininos como qualquer outra mulher. Isso põe sofrimento psíquico, né? A gente tá falando de seres humanos que tem uma carga psíquica muito grande. E daí, às vezes, gera uma não aceitação não só da pessoa, mas da família sobre esse corpo. Porque às vezes quer operar esse corpo sem mesmo ouvir a pessoa. Ou sem pensar se a pessoa vai querer aquela cirurgia, ou se naquele momento a cirurgia lembra quando a gente fala de intersexo, a gente tá falando de discussão de cirurgia em bebê, né? Essa discussão é muito densa, né? De mães que são expostas a maior tipo de violências, né? Essas crianças são jogadas para lá e para cá e são mais analisadas como corpos com um olhar de pesquisa, com um olhar de abominação, com um olhar de curiosidade, do que de um atendimento que realmente vai ser humanizado, vai querer ser afetivo, né? E eu tento passar isso para que vocês tenham orgulho dos seus filhos, né? Que vocês protejam seus filhos e corram atrás de que eles tenham um atendimento digno dentro da sua diversidade biológica, né? A gente também não pode falar só dessas questões ruins, né? Porque a gente houve um avanço na luta, tanto de direitos civis em relação à mudança de nome, cada vez mais está se discutindo, pelo menos, a possibilidade da cirurgia ser feita de acordo com o que a pessoa quer, né? Uma coisa óbvia. Mas quando a gente fala de intersexualidade, isso ainda é tabu ou é longe da pessoa, dependendo do lugar que ela mora, né? E assim, se você passa por alguma dificuldade nessa relação com a família, por uma questão de intersexualidade, ou você tem uma filha intersexo e não sabe como lidar, ou às vezes os médicos que estão atendendo são médicos que não estão acostumados com essa demanda e acaba tratando como fosse algo de outro mundo. Você se sente que você veio de outro planeta, desceu de Marte, de Vênus e está aqui na Terra, porque infelizmente isso acontece na percepção. Você pode procurar pessoas que têm a mesma vivência. Hoje em dia a gente está na internet, hoje em dia a gente está dando curso, a gente está se empoderando disso justamente para mostrar que nossos corpos são naturais, né? Eles são tão naturais quanto outros corpos. E se você precisar de ajuda, procure a ABRAE, que é a Associação Brasileira de Intersexo, procure os ativistas intersexos, converse, né? Porque eles vão acabar indicando algum caminho para você, seja para procurar um serviço mais humanizado, que hoje em dia tem, a gente lutou para isso, está acontecendo aos poucos, mas está, né? E até mesmo para que vocês tenham seus direitos civis protegidos, né? Que são constitucionais, inclusive. Tá bom? Beijo, até mais.